Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho, mas antes, hoje a gente vai aqui do canal Sandman, vamos dar continuidade aí à história do Resident Evil 1 Remake, tá? Mas só um recadinho pra vocês, fizeram, na verdade, foi mais de uma pessoa que fez um pedido aí pra eu reagir ao canal Piuí, sobre a história aí do Resident Evil e tal. Porém, eu e o Kokimoto, que é meu amigo que me ajuda aqui no canal, nós optamos por dar continuidade no canal do Sandman, devido vamos dizer assim, a história está mais completa, principalmente para mim, que tem memória de frango e não lembro de muita coisa, e também porque eu nunca vou jogar Resident Evil, né? E não é um jogo que eu consiga jogar de fato. Então, para eu entender, fica melhor do canal do Sandman. Mas eu entendo que o canal do Piuí traz outras, vamos dizer assim, outra forma de contar a história que pode ser mais engraçado. Mas futuramente eu vou estar trazendo aí, com certeza, o canal que pediram, tá bom? Mas enfim, era esse o recadinho e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, né, galera? Isso é muito importante aqui pro crescimento. Não esqueçam de curtir, de ativar o sininho, para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias. E agora também vocês podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal, beleza? E vamos lá para essa história maravilhinda do Sandman. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e trazendo hoje pra vocês o Resident Evil Remake pra nossa série de Por Dentro da História Resident Evil. O remake, pra quem não sabe, substituiu aquele Resident Evil 1 do PS1 e se engana Caraca. quem acha que porque sabe tudo da história do Resident Evil vai saber tudo da história do remake. Esse jogo aqui foi muito alterado e muitas coisas foram acrescentadas. Pensei e que nesse não vídeo tinha vocês verão se quais são alterar. essas coisas. Lembrando que no final do vídeo eu irei fazer alguns comentários sobre a história, falar das curiosidades, personagens e etc. Aquela mesma reza de sempre. Assim, eu recomendo também pra vocês que caso vocês não tenham assistido ao vídeo do Resident Evil 0 que eu fiz no final de semana passado, que vocês assistam pra poder entender um pouco da história, porque tem relação um jogo com o outro. Então bora lá começar mais um Por Dentro da História. Top. Agora, essa entrada aí é top, né? Essa voz. Resident Antes de começar a Evil. história, bora entender como vai funcionar o vídeo. Nesse Resident Evil, você pode jogar tanto com o Chris quanto com a Jill. Por quase todos os eventos que a Jill passa, o Chris passa também. Por exemplo, a Jill vai enfrentar um tubarão e um tanque. O Chris vai enfrentar esse mesmo tubarão nesse tanque também. O jogo não deixa claro quem realmente matou esse tubarão, então não tem tanta diferença assim. Basicamente, as diferenças entre as campanhas são os personagens de suporte. No caso da Jill, ela tem como suporte o Barry, e no caso do Chris, ele tem como suporte a Rebecca do Resident Evil 0. Por uma mera questão de preferência, eu vou focar na campanha da Jill, mas eu vou mostrar os eventos da campanha do Chris em um vídeo que vai ficar no canto inferior direito. Então bora lá. A história se inicia com a equipe Alpha da STARS tentando descobrir o que aconteceu com a equipe Bravo. A equipe Bravo, para quem não lembra, era a equipe do Resident Evil 0. Sim, E eu falei lembro. dela no último vídeo. Pois é, o grupo da STARS tem os seguintes membros: Jill Valentine, Barry Burton, Chris Redfield, Albert Wesker, Joseph Frost e Brad Vickers. Eles procuram por pistas da equipe Bravo e enquanto eles sobrevoam a floresta, eles encontram o helicóptero da equipe Bravo. O helicóptero da equipe estava lá sem ninguém, apenas com o corpo do piloto Kevin, que parece ter sido assassinado por alguma coisa. Joseph é o cara que encontra o corpo de Kevin no helicóptero e é o primeiro a descobrir o que havia matado seu companheiro. Infelizmente, ele descobre da pior maneira possível e é atacado por uma matilha de cães. Jill é a única mulher do grupo e presencia a cena sem saber o que fazer, atônita por ver seu companheiro morrendo de forma brutal. Enquanto Jill olha a cena, um dos cachorros se vira e parte para cima de Jill. Por sorte, Chris a salva. Eles correm e Chris quase é morto por um cachorro, mas é salvo por Wesker, o capitão do grupo. Brad, piloto da equipe, vai embora assustado e deixa os companheiros ali. A única forma de se salvar é correr para uma mansão que fica ali próximo e procurar refúgio. Pela história da Jill, entra nessa mansão Wesker, Barry e Jill. Chris fica desaparecido. Pela história do Chris, entra ele, Jill e Wesker. Jill tenta sair para procurar seu amigo, mas o Wesker impede, dizendo que é muito perigoso sair. Enquanto eles conversam, eles ouvem um tiro. Barry e Jill vão para lá verificar se quem deu o tiro foi Chris. Jill entra sozinho na sala e encontra outro membro do time Bravo sendo devorado. O nome dele é Kenneth. Jill volta e fala para Barry que um monstro estava devorando o corpo de Kenneth. O monstro dá as caras e Barry mata o zumbi. Jill e Barry concordam que a melhor coisa a se fazer é reportar o acontecido ao Wesker, mas quando eles voltam ao hall da mansão, o Wesker desapareceu. Jogando com Chris, ele vai sozinho enfrentar o zumbi. Quando ele volta ao hall, nem Jill nem o Wesker estão mais lá, apenas a arma de Jill que é encontrada no chão da mansão. Jill e Barry decidem que é melhor
cada um explorar a mansão separadamente, procurando por pistas da equipe Bravo e pista do paradeiro tanto de Wesker quanto de Chris. Enquanto Jill explora a mansão, ela encontra em um dos quartos outro membro da equipe Bravo, Richard Aiken. Ele alerta a Jill sobre os perigos da mansão. Ele diz que foi envenenado por uma cobra gigante. Aqui tem uma diferença na versão do Chris e a versão da Jill, porque quando o Chris encontra Richard, ele encontra ele com Rebecca, lá do Resident Evil 0. Em ambas as versões, tanto o Jill quanto o Chris, eles têm que buscar um soro pro Richard. Jill encontra o soro e entrega a Richard, e ele fica repousando enquanto o soro faz efeito. Jill entra no quarto que Richard foi atacado e a serpente gigante aparece. Richard vai pra lá ajudar sua companheira e começa a atirar na serpente. Os dois começam a atirar e eles pensam que tá tudo resolvido, que a serpente morreu, mas a serpente ataca novamente e vai pra cima de Jill. Richard empurra Jill e se sacrifica. Na versão do Chris, o Richard vai pra um dos quartos descansar e Rebecca fica cuidando dele. Chris enfrenta a serpente sozinho. Jill descobre uma das portas da mansão, uma cabana velha, e lá ela encontra uma mulher toda torta com umas algemas no braço, e mais lá pra frente eu vou explicar mais sobre essa mulher. Jill sai dessa cabana e vai pra outro lugar, e lá ela ouve Barry tendo uma conversa muito estranha sobre destruir os membros da STARS e tal. Jill entra e pergunta com quem Barry estava falando, e ele diz que estava falando sozinho e que precisa sair para respirar um pouco de ar puro. Após explorar toda a mansão, Jill descobre que a casa na verdade faz parte de uma das instalações da Umbrella e que essas coisas que estão acontecendo lá não são obra do acaso. Durante a investigação, Jill descobre um lugar alagado e nesse lugar aparecem 3 tubarões, sendo um deles de tamanho gigantesco. Na versão da Jill não tem muito mistério, ela consegue drenar a água e matar os tubarões, mas na versão do Chris é que a coisa muda de figura. Lembram lá quando eu falei do Richard? O cara que tinha sido picado pela cobra e tal? Pois é, nessa versão, quando o Chris chega nesse local alagado, Richard pula e salva Chris, mas acaba sendo morto pelo tubarão. Voltando para a história da Jill, ela continua a investigação nos arredores da mansão e em uma cabana ela é atacada por uma planta gigante. Aqui existem 2 formas de enfrentar essa planta. Uma é crivando ela de bala e a outra é preparando uma fórmula e exterminando o mal pela raiz literalmente. Eu optei por matar a planta na bala, mas no canto inferior esquerdo aí vocês podem ver o vídeo onde Jill e Barry são atacados e Barry usando um lança-chamas destrói a planta. Na versão do Chris ele é apanhado pela planta e Rebecca vai atrás de alguns itens para criar um veneno e destruir a arma biológica. Depois de destruir a planta, Jill encontra Wesker finalmente. Wesker diz que teve que sair de perto deles porque foi a única forma de sobreviver. Wesker comenta que Barry está estranho e manda que Jill volte para a mansão principal para procurar mais pistas sobre o que está acontecendo ali. Jill volta para a mansão e lá ela encontra uma passagem subterrânea, um tipo de caverna que ainda não havia sido explorada. Jill percorre essa caverna e encontra Enrico, o capitão da equipe Bravo. Enrico está muito machucado e provavelmente fruto de algum ataque das criaturas de lá. Enrico diz a Jill que tudo aquilo ali foi armação da Umbrella e que há um traidor entre os STARS. Antes de continuar falando, Enrico é baleado no coração e morre. Jill lamenta a morte de mais um companheiro e resolve investigar o que Enrico havia dito. Um pouco mais à frente, Jill encontra Barry investigando uma espécie de caixão. Ele conversa um pouco com Jill e aponta a arma para ela, mas acaba sendo desarmado por sua companheira. Enquanto Jill exige explicação, aquela mulher toda deformada aparece novamente e dá uma demonstração de sua força, destruindo uma das estatuetas próximas à porta. Jill escolhe devolver a arma para Barry, e eles dois lutam e derrotam a mulher estranha. O nome dessa mulher é Lisa Trevor. No final do vídeo, quando for falar do resumo da história, eu vou falar mais sobre ela. Continuando, Jill continua explorando o local e ela finalmente encontra uma instalação da Umbrella que funcionava bem abaixo da mansão. Lá ela encontra Chris preso em uma cela. Enquanto ela busca por uma forma de libertar Chris da prisão, ela encontra Barry, que a leva a um laboratório onde o Wesker se encontra. Lá, o Wesker agradece a Barry por ter levado Jill até lá. Para quem jogou Resident Evil 1 ou Resident Evil 0 ou qualquer outro Resident Evil, sabe que o Wesker é o traidor. Como vocês viram no Resident Evil 0, o Wesker trabalhava para a Umbrella e ao mesmo tempo era capitão da STARS. Em uma das cenas, ele conversa com William Birkin e lá ele dizia que ia levar os membros da STARS para testar em combate contra as armas biológicas criadas pela Umbrella. Seria uma espécie de teste e é exatamente isso que acontece. Só que agora o Wesker expõe o plano a Jill. Que o Wesker era vilão, todo mundo já sabia. Agora e o Barry? Ele estava agindo a mando de Wesker por quê? A verdade é que a família de Barry estava sendo mantida refém a mando de Wesker. Por isso ele estava com um comportamento suspeito e obedecia às ordens de Wesker. Wesker mostra a arma biológica da Umbrella, um novo Tyrant, e depois de mostrar o monstro, Wesker se vira para matar Jill. Mas Barry dispara e fere o Wesker, e acaba salvando Jill. Enquanto Barry se desculpa com Jill, Wesker se levanta e aciona o mecanismo que libera o Tyrant.
Tyrant se vira contra o Wesker e o acerta com o braço, o suficiente para deixar o vilão desacordado. Na versão do Chris, o Wesker é morto por Tyrant, ou pelo menos se espera isso, porque o Tyrant atravessa o cara com o braço, né? A luta se inicia e Jill consegue derrubar o monstro. Após derrotar o Tyrant, Jill levanta a Barry e eles percebem que o Wesker fugiu. Toda a conspiração envolvendo os eventos da floresta de Raccoon City foi descoberta, agora é hora de voltar para casa. Jill vai onde Chris estava preso e consegue libertá-lo. Eles vão até um heliporto onde Brad disse que iria aparecer, e ao chegar lá o Tyrant aparece novamente. A luta final acontece, Jill, Barry e Chris saem de lá, e na versão do Chris, Rebecca, Chris e Jill abandonam a mansão. O bicho vai ser despedaçado. O jogo possui 8 finais, sendo 4 para Jill e 4 para Chris. Para Jill, os momentos que determinam o final são 2. O primeiro é quando Jill escolhe se dar arma para Barry ou não, na cena da luta contra Lisa Trevor. O segundo momento é se ela escolhe encontrar o disco que abre a cela para Chris, e não há nada de muito diferente nas versões. As variações são as mortes de Chris e Barry, caso ela opte por não salvar os amigos. Na versão do Chris é a mesma coisa, ele pode salvar Jill e Rebecca, salvar uma ou outra ou não salvar nenhuma. O momento que define o salvamento de Rebecca é quando em um dos quartos da mansão Rebecca é atacada por um Hunter e Chris a salva. Com relação a Jill é o mesmo esquema, Chris tem que salvar Jill que está presa em uma das celas e encontrar um disco para libertar a amiga. O curioso é que em nenhum dos finais Chris, Jill, Barry e Rebecca entram juntos no helicóptero, mas todos saem vivos de lá. Nesse resumo, eu vou focar mais na história da Lisa Trevor. No Resident Evil 0, eu falei que 3 caras se uniram e fundaram a Umbrella. Eram eles James Marcus, Oswald Spencer e Edward Ashford. A mansão onde Resident Evil 0 se passa era de James Marcus e lá funcionava um laboratório da Umbrella. Essa mansão onde Resident Evil 1 se passa é de Oswald Spencer, e nela também tinha um laboratório da Umbrella funcionando. Oswald Spencer queria construir uma mansão, mas nela tinha que ter esse laboratório que eu falei. Ele entrou em contato com o engenheiro George Trevor para construir isso para ele. Tudo isso que eu vou falar aqui é encontrado naqueles files do jogo, aqueles arquivos que muita gente nem abre, nem lê o que está escrito neles. Pois bem, George Trevor construía a mansão exatamente como Spencer queria, só que Spencer ficou com receio que George espalhasse a notícia da construção da casa e do laboratório subterrâneo. Spencer então bolou um plano. Convidou George e a família dele para passar uns dias na mansão que ele havia construído. De cara, George não pôde ir, mas mandou a mulher dele e a filha para lá. Quando ele conseguiu ir para a mansão, nem a mulher e nem a esposa dele estavam mais lá. A desculpa que deram é que elas haviam deixado a mansão para visitar um parente doente. Deixaram George preso em uma cela e ele acabou morrendo de fome. A mulher de George se chamava Jessica e a filha se chamava Lisa. Elas foram pegas para servirem de cobaias para experimentos com o vírus progenitor. Jessica não resistiu ao vírus, mas Lisa, que era apenas uma criança, pareceu desenvolver bem o vírus. Coitada. Eles usaram ela como cobaia e ela acabou desenvolvendo uma espécie de imortalidade. Em função dessa infinidade de testes, Lisa virou essa aberração que vocês viram durante a história. Só que tem um detalhe. Esse rosto todo deformado dela não é exatamente o rosto dela. Acontece que quando criança, após chegar à mansão, os pais de Lisa morreram e os funcionários se passaram pelos pais de Lisa. Eles não contavam que ela ia descobrir a armação e arrancar o rosto deles e passar a usar como uma espécie de cobertor para a cabeça. Meu Deus, que bizarro! Lisa sentia muita falta da mãe dela e sempre que ela via alguém que ela via que não era a mãe dela, ela arrancava o rosto da pessoa e colocava sobre a cabeça. Na luta contra a Lisa, ela encontra o túmulo de sua mãe, pega o crânio dela e ao perceber que sua mãe estava morta, ela pega e se joga em um abismo. Caraca, hein? Curiosidades. Antes de começar a falar das curiosidades, eu queria deixar minha opinião sobre o Resident Evil Remake. Como todos vocês, eu sou fã de Resident Evil e por muito tempo Resident Evil 3 foi o melhor Resident Evil pra mim. Mas foi o melhor só até eu jogar o Resident Evil Remake. Sem sombra de dúvidas, esse aqui é o melhor Resident Evil já feito até hoje. Caraca. Era isso que os fãs da série gostariam de ver.
Um legítimo survival horror com momentos de susto, com trama envolvente, itens escassos, dificuldade elevada, puzzles, ambientes sinistros e com pouca iluminação. E abro um parênteses aqui para falar da ambientação. O cara responsável pela ambientação do jogo caprichou demais. Nossa, Eu isso é tiro meu verdade. chapéu pra esse cara. Tem cemitério, tem floresta, tem caverna e tudo com uma riqueza de detalhe absurda. Além da questão da ambientação, a jogabilidade é excelente. E não importa se você joga no Wiimote, no controle clássico do Wii ou no controle de GameCube, você vai se adaptar muito rápido à jogabilidade de Resident Evil Remake. A história desse Resident Evil também é muito boa e, como eu disse anteriormente, ela foi muito modificada em relação ao original do PlayStation 1 e Sega Saturno. Essa mudança foi para preencher lacunas deixadas nos outros jogos da série. Resident Evil Remake é um título obrigatório para todo fã da série e, dada a minha opinião aqui, bora continuar com as curiosidades. Bacana. Bom, ele parece ser bem fã, né? É um dos jogos mais difíceis que eu joguei até hoje. Cara, eu não consigo tudo se deve jogar. a dois modos de jogo: Invisible Enemy e Real Survival. O Real Survival é um modo onde você vai tentar zerar o jogo normalmente, e o grande problema aqui é que as munições são reduzidas, as ervas também, e o pior de todos, o baú. No jogo normal, se você guardar um item em um dos baús da mansão, não importa onde você encontre outro baú, todos os seus itens estarão lá. No Real Survival não, os itens do baú só ficam no baú que você deixou. Isso torna o jogo muito mais difícil. Nossa. Além do Real Survival, tem o modo Invisible Enemy, onde o jogo é quase todo igual, com duas pequenas modificações. A primeira é que não existe mira automática nesse modo de jogo, e a segunda é que todos os inimigos do jogo são invisíveis, e para isso você tem que decorar muito bem a localização de todos. Depois de zerar um desses modos, você recebe uma carta do Shinji Mikami parabenizando pelo feito. Jill Valentine é uma das personagens mais gatas dos games, cara. E pra muitos, ela é a mais gata. Mas o que muita gente não sabe é que a Jill Valentine é inspirada em uma modelo de nome de Julia Vogt, ou Julia Voff, essa que tá aparecendo aí na imagem. Apesar da mudança que a Jill sofreu ao longo dos anos, essa aqui continua sendo a minha preferida. Cada personagem tem duas roupas extras. A Jill tem a saia e blusa do Resident Evil 3, e a outra roupa extra é inspirada na Sarah Connor, do filme Exterminador do Futuro 2. Caramba. O Chris tem um uniforme do Code Verônica e o outro é inspirado no filme A Mexicana, onde o Chris usa a roupa semelhante a que o ator Brad Pitt utiliza. Além de Chris e Jill, Rebecca também tem uma roupa extra, um short curto, e basta usar um dos trajes alternativos do Chris para a Rebecca mudar de roupa. Resident Evil 1 é o jogo que mais tem versões. Primeiro foi lançado Resident Evil 1 para PlayStation 1 e Sega Saturno. Depois foi lançado Resident Evil 1 Director's Cut. Depois foi lançado Deadly Silent para o Nintendo DS. Depois foi lançado um remake para o GameCube. E por último, Resident Evil Archives, que foi esse que eu utilizei para fazer as gameplays, lançado para o Wii. Esse último é a versão verdadeira do jogo. Ainda tem mais um remake do PC que o Pokémon tá me falando aí. A franquia Resident Evil. Eu acho que o diretor odiava esse cara, olha só. O Richard aparece tanto na campanha odiava do esse quanto cara. na da Jill. Na da Jill, ele é picado por uma cobra gigante e precisa do soro. Se a Jill demora para conseguir o soro, o Richard morre. Se ela consegue o soro a tempo, lá na frente ele é engolido por uma cobra. Na campanha do Chris, se o soro não é dado a tempo, ele morre. Se o Chris entrega o soro, lá na frente ele é morto pelo tubarão. Cara, o cara parece o Kenny do South Park. Tem que morrer. Richard. Forrest é um dos integrantes do Bravo Team, que foi achado morto e tal. No modo Once Again, que é desbloqueado após zerar o jogo, que é um equivalente ao New Game+, Forrest aparece como o zumbi mais filha da puta de todos os tempos. Eita, o corpo dele é todo cheio de granadas, e se você tiver a ideia brilhante de tentar matá-lo, acontece isso. Ou seja, você não pode matá-lo, nem pode ser pego por ele. O pior é que ele aparece nos piores lugares. E essa foi mais uma novidade que o remake trouxe em relação ao Resident Evil 1 original. Na versão Director's Cut, tem um modo de jogo onde você pode ver o Wesker como zumbi e enfrentá-lo. Ele é um zumbi mais resistente que os outros, mas morre do mesmo jeito. Pra quem jogou a série completa, sabe que isso não é pra ser muito levado a sério. Lembram do zumbi clássico, aquele que devorou Kenneth assim que os Stars chegam na mansão? Pois é, tem uma fita no corpo de Kenneth onde você pode ver o exato momento em que Kenneth é assassinado. O vídeo foi gravado através de uma câmera que ficava no ombro dele. Caralho. Essa aqui foi a dica de um amigo meu. Eu falei da dificuldade do jogo, mas se vocês quiserem um jogo mais fácil, basta voltar pro hall na hora que você escuta o tiro. Se você chegar lá antes de ver o zumbi, o Wesker vai ameaçar a Jill de demissão. Se você continuar tentando voltar, Barry vai perguntar se Jill tá com medo e que ela não era assim. Desse jeito o zumbi vai abrir a porta e Barry mata o zumbi. A partir daí o jogo fica mais fácil.
Tá onda esse jogo, cara. What the hell? We better report this to Wesker. E aí, gostou do vídeo? Se tiver gostado, deixa aquele like mais É muito favorito. bom. Vídeo de por dentro da história dá muito trabalho, eu acho que deu pra perceber aí. Cara, dá Se você mesmo. viu até o final é porque de alguma forma eu consegui prender a sua atenção, então demonstre que você apoia o canal fazendo isso e divulgando pros amigos que curtem o jogo. Se você gostou do vídeo e quiser Caraca. ver mais vídeos desse, deixa aí nos comentários. Gente, lembrando que o link do vídeo original tá aí na descrição do vídeo, tá? Nossa, assim, eu imagino o trabalho que deve dar, né? Você pesquisar, porque não é só jogar, você tem que pesquisar fora a parte, até porque tem coisas que a gente vai jogando e a gente não vai percebendo, nem sempre a gente consegue perceber, né? Então, isso realmente, esse compilado, assim, de estar pegando uma parte aqui, uma parte aqui. Então, isso realmente deve dar um trabalhão. Mas olha só, cara, que trabalho incrível, né? Muito bom, dá pra entender bacana a história. Eu gosto da história do Resident Evil. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos que eu já reagi aí ao remake, enfim, né? É um jogo que faz parte da minha infância, assim como Dragon Ball, né? Também fez parte, não como jogo, mas enfim, como anime e tal. Mas é um jogo que eu nunca consegui jogar, gente. Esse, Silent Hill. Não eram jogos assim que eu conseguia de fato jogar, porque eu sou muito pateta. Tipo, eu sou burra, na verdade, né, gente? Pra esse tipo de jogo, eu sou bem burrinha mesmo. Na verdade, pra qualquer tipo de jogo. Apesar de gostar. Mas, assim, eu gosto de conhecer a história. Até porque quando a gente vai jogando, a gente nem sempre consegue perceber esses detalhes, né? As curiosidades. Então, enfim, ficou bem legal mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.